Isso é extremamente grave. Aí ele está falando o seguinte: há maneiras, né, eles já viram ali, já registraram essas maneiras de alterar digitalmente a totalização dos votos e mesmo uma auditoria profunda, tá? Mesmo uma auditoria profunda não seria capaz de encontrar essa alteração. O Trump ontem soltou uma verdadeira bomba atômica. Não tem como a gente ouvir o que o Trump falou sobre eleições ontem e não pensar no Brasil. É impossível não pensar no Brasil. É como se fosse o dia do juízo. Está assim, revelando um monte de coisa. O Trump liberou um site onde o Trump tirou de sigilo diversos documentos, tá? Diversos documentos da CIA. Aqui nesse site aqui, ó, qualquer pessoa pode olhar, tá? Tá liberado aí no mundo todo, é público. É esse site que está aí, o Election Integrity. Se você botar White House e botar Election Integrity, você vai ver. Tá? Se você botar aí no Google, você vai ver esse site aqui que está aparecendo aqui para vocês, e aí você desce, tem a fala do Trump de ontem, que está demais. Eu separei alguns trechos aqui da fala para a gente assistir juntos, e tem esses arquivos aqui, ó. São 4 arquivos, são 4 grupos de arquivos. O primeiro fala sobre vulnerabilidades do voto eletrônico, depois a China, né, que conseguiu mais de 220 milhões de eleitores tiveram aí os seus dados roubados pela China. Terceiro, a questão aqui de uma investigação de um esquema de fraude no registro de eleitores em Michigan. E aqui também a questão de registros de não cidadãos como eleitores, o que nos Estados Unidos é proibido, seriam aí aproximadamente 278 mil não cidadãos teriam sido registrados como eleitores. Tá? Você pode baixar os arquivos todos aqui desse site. É muita coisa, já adianto, tá? É muita coisa mesmo. Provavelmente nos próximos dias a gente ainda vai ter informação saindo. Eu tive hoje basicamente só nisso aqui olhando. Tem outras notícias também, tem coisa até engraçada para a gente falar aqui hoje, mas eu quero começar por aí. Eu quero começar pelo que a Casa Branca divulgou, tá? Eu até achei interessante, eles fizeram, o próprio perfil aqui da Casa Branca fez alguns pontos principais do que foi divulgado ontem pelo Trump. Já tem Folha de São Paulo, né? Já tem uma galera dizendo o seguinte: é teoria da conspiração. Eu fico pensando assim, a Folha de São Paulo, sem querer, ela se revela, né? Porque para a Folha de São Paulo estar falando que essa questão da China é teoria da conspiração, é porque a Folha deve estar ganhando uma boa grana do Partido Comunista Chinês, hein? O Partido Comunista Chinês paga bem que eu sei. Então, a Folha deve estar recebendo aí uma graninha e já partiu para defender. Eu achei engraçado, porque foi imediatamente depois da fala do Trump. Já analisaram os documentos todos que o Trump botou? Analisaram tudo e já chegaram à conclusão que é tudo falso? Enfim, daqui a pouquinho eu vou falar aqui para vocês. Tem trechos aqui da fala do Trump que eu quero mostrar. Deixa o like, você que está chegando, não esqueça, tá? Muito importante seu like. É um joinha que está aqui embaixo do vídeo. Só você tocar ali, pronto. Você já está ajudando muito o canal. Aproveita para inscrever-se aqui também, para você não perder nada. Inscreva-se, clica no sininho,
Compartilhe o link da transmissão aí nas suas redes sociais, manda nos grupos do WhatsApp, manda nos grupos de Telegram, manda nos grupos de Facebook. Eu vou começar com esse resumo que a própria Casa Branca publicou hoje pela manhã, e eu já traduzi aqui, diz o seguinte, ó: sistema eleitoral dos Estados Unidos está quebrado. Aqui está o que as divulgações revelam. Primeiro, centenas de milhões de arquivos de eleitores americanos nas mãos de governos estrangeiros. A China teria aí roubado pelo menos 220 milhões de arquivos de eleitores, né? De eleitores, o registro eleitoral. Eu acredito que 220 milhões deve ser quase totalidade de eleitores nos Estados Unidos. Então, tinha nome, endereço, enfim, tinha uma série de informações desses eleitores. Isso caiu na mão do Partido Comunista Chinês. Máquinas de votação e sistemas de contagem de votos expostos a hacking e manipulação. Tem aí também nos documentos as vulnerabilidades, ou seja, maneiras que alguém poderia hackear, poderia ali manipular essas máquinas de votação. A China e outros adversários tentando ativamente interferir nas eleições, evidências de fraudes sendo enterradas. Cara, isso daí é sinistro. Nos documentos você tem a questão do governo Obama, que tentou criar aquela narrativa de interferência russa na eleição em que o Donald Trump foi eleito, lembra disso? Isso quase levou ao impeachment do Trump, tá? Quase levou ao impeachment. A sorte é que ele tinha maioria no Senado, e aí lá no Senado negaram o pedido de impeachment. Mas na Casa dos Representantes, que seria tipo a Câmara dos Deputados, chegou a ser aprovado. Pois é. Isso foi escondido pelo governo Obama. Tentaram lá, tinham dado ordem até para destruir os documentos, mas os documentos acabaram não sendo destruídos e está muita coisa sendo revelada. Várias vulnerabilidades, várias investigações, relatórios mostrando problemas, tanto em registro de votação, né, com registro falso, morto votando, enfim, todo tipo de irregularidade também foi ocultada por funcionários, aí, agências do governo americano. E aí agora o Trump conseguiu revelar isso tudo. Centenas de milhares de não cidadãos e pessoas mortas ainda ativa na lista de eleitores. Aí foi aproximadamente 278 mil não cidadãos, não poderiam votar, estão registrados como eleitores nos Estados Unidos, sem exigências de documentos de identidade do eleitor, sem prova de cidadania. O Trump falou muito disso ontem, que ele pede essa prova, né? Essa prova do sistema de eleitor, a identidade, né, do eleitor, e também ele pede também essa a prova de cidadania, né? São duas coisas que o Trump pediu, que ele está tentando passar essa lei no Congresso. Foi por isso que ele liberou isso tudo, para ver se tem uma pressão da opinião pública. Ele está querendo passar a prova de cidadania e a identidade do eleitor, para que essas duas coisas sejam pedidas na hora do voto, né? Ele até falou lá como é que seria, né? Não vai perder tempo, né? Não tem problema nenhum. Por favor, sua identidade, com foto, ok. A sua prova de cidadania, ok, pode votar, né? Então, essas duas coisas que ele está querendo colocar aí como uma lei federal, então, para valer nos Estados Unidos inteiro. Qual que é o problema? O problema é que nos Estados Unidos a votação, ela é um assunto, as regras de votação, ela é um assunto mais estadual. Então, cada estado tem as suas regras. A própria direita, tem gente da própria direita que fica meio receosa de aceitar fazer uma regra a nível federal para eleições. Enfim, é um debate até interessante, a gente pode falar disso daqui a pouco. E, por último aqui, dezenas de milhões de votos por correio circulando sem qualquer segurança. Pois é,
né? É muita coisa acontecendo, muita coisa aconteceu ontem, muita coisa foi dita ontem, e aqui, ó, o videozinho do Trump, que eu acho que vale muito a pena a gente assistir. Vamos lá. Today we are releasing documents that show the CIA obtained reporting of a specific plot to do a big number in favor of the corrupt Maduro regime in Venezuela. And that's exactly what happened, conspiring to digitally rig their own country's elections in 2020, and that's what they did. This reporting included precise details about methods to regime develop to digitally alter vote totals in ways that could not be detected even with an audit, no matter how deep they went. This intelligence underscores why we must take urgent action to ensure that our own system can never, ever be hacked or compromised. Tá aí, então, a fala do Trump. Olha, é realmente uma coisa que ele traz aqui, nessa fala que vocês acabaram de ver, que me chamou muito a atenção, é o seguinte. Eles teriam, isso está nos documentos, tá? Os documentos foram liberados pela CIA. Eles teriam, aí nesses documentos, esses meios de fazer uma alteração digital do resultado final, na hora da contabilidade, tá? Na hora que você contabilizasse o total de votos, haveria meios, segundo estão nesses documentos da CIA, falando sobre a Venezuela, falando sobre a Smartmatic, que faz as urnas, haveriam meios de você alterar digitalmente a contabilidade, a totalização dos votos, na hora que está sendo contado, tá? E essa alteração não seria capaz de ser encontrada numa auditoria, tá? Isso é muito grave, isso é extremamente grave. Ele está falando o seguinte, há maneiras, né, eles já viram ali, já registraram essas maneiras de alterar digitalmente a totalização dos votos e mesmo uma auditoria profunda, tá? Mesmo uma auditoria profunda não seria capaz de encontrar essa alteração. Então, é um negócio, né, forte. E isso está nos documentos que foram liberados. Então, eu vou mostrar daqui a pouquinho, vou explicar para vocês como é que seria isso, como é que isso teria sido feito na Venezuela, segundo os próprios documentos da CIA, tá? Não sou eu que estou falando, é até um assunto complicado aqui de tratar no YouTube, mas é a notícia, é o que está na notícia. Eu vou tentar até não dar muito a minha opinião, exatamente para não ter nenhum problema, mas existe aí muita coisa que foi revelada e que eu acho que a gente precisa falar aqui. Aí você me pergunta, Max, e no Brasil? Pois é, não tem como a gente não pensar em Brasil. Não tem como a gente não lembrar da tal carta na manga que o Bolsonaro falou que teria e que hoje o Pittoli confirmou na Auriverde que tem a ver com tudo isso que o Trump está revelando agora. Então, vamos ver essa parte aqui. Daqui a pouquinho eu falo da parte da China. Tem também um trechinho do Trump falando sobre a China. Vamos, então, primeiro para esse documento aqui, ó. Esse documento aqui, falando sobre as eleições de 2004 a 2020 da Venezuela. Tá vendo aqui, ó? Voto eletrônico, as capacidades de manipulação do voto eletrônico de 2004 a 2020. E você tem falando
da eleição aí. Na época ainda era Hugo Chávez, né? 2004 a gente ainda está falando de Hugo Chávez. E o que aconteceu? Vou trazer aqui um resuminho. O que aconteceu? Por exemplo, em 2012, segundo os documentos da CIA, havia um plano envolvendo o governo americano e a empresa Smartmatic para pré-programar as máquinas de votação em cerca de 300 locais de voto, né, tipo sessões eleitorais, que já normalmente o Hugo Chávez venceria. Normalmente esses locais são locais onde o Hugo Chávez costuma vencer. Olha que interessante isso aqui, hein? O método dos caras seria o seguinte: a gente vai pegar as máquinas eletrônicas de voto, a gente vai pré-programá-las antes das eleições, em 300 sessões, como se fossem sessões eleitorais, né, zonas eleitorais, 300 cidades ali de votos, né, 300 lugares ali de votação, em locais que normalmente o Hugo Chávez vence. E aí, qual que era a ideia? A ideia era que nesses 300 lugares, você contabilizasse 1,5 milhão de votos a mais para o Hugo Chávez. Isso está no documento. Está dizendo que eles seriam capazes de pré-programar as máquinas, isso teria rolado, tá, na Venezuela, para que naqueles locais que o Hugo Chávez, na época, costumava vencer, para dar um resultado com 1,5 milhão de votos a mais para o Hugo Chávez. Então, além do que desse, ainda ia dar 1,5 milhão a mais. E aí o Hugo Chávez teria parabenizado a equipe que cuidou disso, porque ele venceu a eleição com 1 milhão, aproximadamente, né? 1.600.000 votos. Olha só, hein? Setembro de 2020, foram relatados aí planos técnicos detalhados, está lá também no documento, para manipular as eleições de dezembro de 2020, usando o segundo conjunto de máquinas virtuais. Ou seja, eles produziriam urnas que não existem, né? Seriam máquinas eletrônicas virtuais na hora da totalização dos votos, na hora da contagem, que replicariam resultados legítimos e depois substituiriam por dados manipulados, fazendo parecer originado de máquinas legítimas. Tá? Então, o sistema criaria máquinas de votação fantasmas, elas replicam os dados das máquinas reais e mudam para o resultado que elas querem. Esses dois tipos de manipulação, o documento fala que não conseguiria ser descoberto depois, com análise, né? A análise depois da votação, você não conseguiria encontrar essa fraude nem com uma auditoria profunda. Olha o problema aí, hein? Olha o problema aí. Meus amigos. É o dia do juízo. A coisa tá assim, muito... aqui está uma parte do documento. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A capinha do documento. E aqui o documento. Uma parte aqui, uma página, né? Tem muita coisa, gente, muita coisa, vai sair muita coisa ainda, tem muita gente depurando ainda, eu mesmo estou passando ainda na IA para IA e classificando e pegando informação, enfim, são muitos documentos, ainda vão sair muito mais, tá? Mas essa parte me chamou a atenção. Essa fraude da Venezuela, o detalhamento da fraude
E essa coisa de que, olha, depois que essa fraude acontece, nenhuma auditoria, por mais profunda que seja, vai conseguir provar que essa fraude aconteceu, isso é complicado. Ou seja, você teria que pegar as máquinas antes ali do momento da eleição para identificar essa pré-programação. E pior ainda essa que gera as máquinas virtuais, porque isso, então, seria no momento da contabilização central dos votos. E essa seria a mais recente, né? Esse seria o mais recente. Enfim, é complicado, né? Porque aí você pegaria o quê? Números de abstenções, ou seja, pessoas que não vão votar. Eles conseguiriam criar essas máquinas virtuais se utilizando daqueles que não votaram, como se eles tivessem votado, né? Ou então criando eleitores fantasmas, né? Pega aí eleitores mortos. Isso também está nos documentos, mas sobre os Estados Unidos, né? De que isso foi tentado nos Estados Unidos. Os documentos, eles não mostram que se realmente aconteceu a fraude ou não, mas você tem ali a tentativa, né? Ou seja, houve o registro, tinham mortos ali, pessoas mortas que estavam registradas ainda, então isso tudo está documentado. Lembrando que o Trump, ele está investigando, isso já tem um tempo que tinha saído algumas dessas informações, só que elas saíam como se fosse teoria da conspiração. Agora, ninguém mais vai poder falar em teoria da conspiração, né? Enfim. Vamos assistir, então, rapidinho aqui, esse outro trecho do Trump falando ontem. Aqui é que ele vai falar sobre a China. Lembrando que está legendado, tá, gente? Então, dá uma olhadinha aqui, apesar de o áudio estar em inglês, mas está legendado. Vamos lá. Over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files. That information includes names, addresses, phone numbers, political party preferences, and other sensitive data that would be needed to register to vote and engage in other nefarious activities, which is exactly what was happening. This data loss presents an unprecedented election security nightmare. The intelligence even shows that China assigned a data exploitation unit specifically to this new project. Só para vocês entenderem aqui, eu peguei também um resuminho para a gente falar. Então, o que ele está dizendo? Documentos recentemente desclassificados mostram que, ao longo de vários anos, a partir do ciclo eleitoral de 2020, a China realizou o que se acredita ser a maior violação de dados eleitorais da história, resultando na aquisição ilícita pela China de 220 milhões de cadastros de eleitores americanos. Essas informações incluem nomes, endereços, números de telefone, preferências partidárias e outros dados sensíveis necessários para o registro de eleitores e para outras atividades ilícitas. Essa perda de dados representa um pesadelo sem precedentes para a segurança eleitoral. Os dados de inteligência indicam, inclusive, que a China designou uma unidade de exploração de dados especificamente para esse novo projeto. Olha que loucura! Olha que loucura que a gente está falando aqui. Ou seja, a China criou, vamos dizer assim, uma força-tarefa, tá? Ela criou uma força-tarefa para poder ter os dados dos eleitores americanos. Aí você imagina a quantidade de coisa que você vai poder falsificar com isso, a quantidade de coisa que você vai poder fazer com esses dados. É um absurdo, gente. É um absurdo que está